coisa também deve ser, meus amigos, observada: a ideia de religião. Ora, nós não estamos aqui para evoluir, o homem não evolui. Ora, se evolui o homem, evolui também a ideia de religião. Então, nós vamos encontrar, num determinado ponto, depois que Jesus voltou para a espiritualidade, no Paulo Estevão, Emmanuel mostra isso claramente, nós vamos encontrar os seus seguidores num lugar chamado Casa do Caminho, em que eles se reuniam para prestar caridade e estudar o Evangelho, estudar tudo o que Jesus tinha legado. Um dia apareceu um médico chamado Lucano, que depois foi chamado de Lucas, e disse: ora, nós somos chamados de homens do caminho, pessoas do caminho, mas não somos seguidores do Cristo, então nós somos cristãos. E a partir daquele momento, então, as pessoas começaram a se denominar cristãos, se verem como cristãos. E tudo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Houve muita confusão. Aí nós vamos passar para a época em que Constantino, também uma pessoa que tinha grande ambição de poder, aparece vendo que o cristianismo, naquela época, já tinha uma grande relevância, uma grande projeção. Sua filha era cristã. E ele percebeu que, politicamente, ele podia se valer dos cristãos, porque havia muito cristão no patriciado romano já. Então ele podia se valer disso para também se manter no poder. Mas ele tinha assim, agia com grande autoridade. É naquele momento que começa a nascer a Igreja de Roma. E já nasce com essa ideia de ligada ao poder, né, que Constantino outorgava isso. Houve o Edito de Milão, que restituiu aos cristãos as posses, as propriedades, e permitiu que eles vivessem até um certo tempo sem serem incomodados. Depois apareceu outro imperador que mudou tudo de novo, passou a perseguir de novo, mas enfim, nasceu ali a religião, uma forma de religião que se dizia seguidora do Cristo. Essa ideia de religião perdurou durante muito tempo. Então, quando se fala de religião, muitas pessoas pensam nessa ideia de religião. Uma ideia de religião que fala de pecado, fala de inferno, tem confessionário, tem sacerdote. Então, quando as pessoas vão falar, muitas vezes falam, não é religião, é moral. É porque elas pensam nessa ideia de religião. Mas, no nosso entender, o Espiritismo propõe uma ideia bem diferente de religiosidade, de religião. Sem sacerdócio, sem confessionário que não da própria consciência,
sem preconceitos, sem inferno, castigo de Deus e todas essas coisas. E aí as pessoas dizem, mas na literatura espírita, você abre o Evangelho e você encontra lá que se você fizer isso, você vai receber o castigo de Deus. E se você não agir corretamente, Deus há de lhe castigar. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem essas palavras. Por que tem isso lá? Ora, quem eram aquelas pessoas do século XIX que estavam começando a ser espíritas? O que elas eram antes de ser espíritas? Elas eram alguma coisa. Então, elas compreendiam essas coisas dessa maneira. Talvez, se fosse dito de outra forma, elas não compreendessem. Mas nós, hoje em dia, nós podemos perfeitamente ler aquilo e entender, quando se fala em castigo de Deus, o que se queria dizer não era exatamente aquilo, mas o significado disso não é castigo de Deus, mas sim consequência dos próprios atos.